Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Paz e graça para todos nós, paz e graça para todos aqueles que estão estudando a graça de Deus e para todos aqueles que verdadeiramente estão interessados em divulgar a palavra de Deus e não ficar preocupado com essas coisas que estão acontecendo por aí, que eu não vou entrar aqui em detalhe e não vou também pormenorizar. Meus queridos, a gente está entrando numa situação que eu acredito que não é bom, né? Está havendo uma certa, um certo desentendimento por parte de alguns que se dizem ensinadores da graça, e isso não é bom. E eu gostaria que o sistema religioso não tivesse oportunidade para falar ao contrário daquilo que nós ensinamos, graças a Deus. E eu acredito que essas pessoas que tentam, de alguma forma, atrapalhar aos ensinos da graça de Deus, é porque tem pessoas que, infelizmente, estão interessados em parte financeira, estão interessados em números de inscritos, e aí começam a fazer um trabalho que não soma nada para a graça de Deus. Então, meus queridos, eu gostaria de, como eu já tenho falado sobre o assunto, eu gostaria que os ensinadores da graça também, eles começassem a, vamos divulgar um pouquinho sobre não só a graça, claro que sobre graça nós não vamos parar de falar, mas que também nós começássemos a entrar num assunto muito importante, já que Deus ele tem usado e está usando os ensinadores da graça para divulgar a mensagem do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Eu acredito que também a gente está na hora de começarmos a diversificar os nossos ensinos com respeito à grandiosidade de Deus, com respeito à criação do reino da terra. E eu comecei a tocar nesse assunto e não gostaria de parar, porque esse assunto é muito importante. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com conspiração, não tem nada a ver com teoria de conspiração, não tem nada a ver. Nós estamos falando da realidade bíblica. E eu, como prometi, eu comecei a me interessar pelo assunto e vou começar a divulgar alguns vídeos com relação à criação da Terra. O formato da Terra, o formato verdadeiro da Terra, daquilo que a Bíblia ensina. Por quê? Já tem pastores, já tem líderes religiosos que estão negando a eficácia da palavra com respeito ao formato da Terra. Não tem nada a ver, não é, com teoria de conspiração. O que eu vou apresentar, meus queridos, eu preparei um estudo que não vai ser só um vídeo, vai ser vários vídeos, mas até onde eu conseguir falar nesse vídeo, eu estarei falando. Mas a gente vai continuar falando sobre vários assuntos relacionados ao plano ou o reino da terra para a honra e glória do nome do nosso Criador. Eu quero começar esse vídeo falando sobre os fundamentos da terra, as provas bíblicas sobre os fundamentos da terra. Claro que isso é um estudo ao qual você vai nos acompanhar na sua casa, na sua empresa, no seu escritório. Como Alberto Lírio, o meu canal é pequeno ainda, né? Mas eu acredito muito, muito, muito nos meus inscritos que estão fazendo um trabalho excelente, vai continuar fazendo um trabalho para divulgação, não do canal do nosso irmão Alberto Lírio, mas dos ensinos do nosso irmão Alberto Lírio, que para mim, este canal no YouTube não deixa de ser uma ferramenta para propagar a graça de Deus e enaltecer a pessoa do Criador. É só isso, meus queridos. Então, eu estou aqui nas mãos
um estudo que eu preparei, parte do estudo que eu preparei, e eu quero deixar aqui, vou falar primeiro, neste primeiro capítulo, é sobre os fundamentos da terra. Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 8, a parte B, fala assim: porque do Senhor são os alicerces da terra. E essa versão é a versão original, tá, meus queridos? Do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Do Senhor são os alicerces da terra, e ele assentou-se sobre eles o mundo. Você observa bem que os fundamentos da terra, a Bíblia diz aqui, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Preste bem atenção. Por que a NASA, a conhecida NASA, aquela que estuda, aquela que fotografa, aquela que divulga o verdadeiro, vamos dizer assim, formato da Terra, por que a NASA sempre divulga um formato redondo? Porque a NASA, ela é um instituto não, ela é uma empresa que ela é paga para divulgar a Terra dessa forma. Eles conseguem pegar vários pedaços das fotografias e conseguem juntar tudo e colocar ali. É como se fosse uma pizza cortada em vários pedaços. Depois eles colocam aqueles pedaços e vai formando a terra como uma bola. Mas a Bíblia está dizendo aqui, do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Deixa eu te perguntar, a NASA já mostrou ao mundo aonde fica as colunas da Terra? A Terra, globo, do jeito que eles mostram, do jeito que eles ensinam, você consegue ver as colunas da Terra, mas isso aqui não é teoria de conspiração. Isso aqui é acreditar e divulgar a palavra de Deus. Por que a NASA ela não consegue filmar ou fotografar as colunas da Terra? Porque, segundo a Bíblia, as colunas da Terra elas estão colocadas dentro da água. As colunas da Terra elas foram colocadas dentro da água. Os fundamentos da Terra foram colocados dentro da água. Então, o Senhor, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Deixa eu te perguntar, por que você precisa construir um alicerce da sua casa antes de construir aquela alvenaria de tijolo, aquela alvenaria de lajota? Os fundamentos da sua casa ficam onde? Fica dentro da terra. Quando se constrói uma ponte sobre o mar, sobre os rios, onde que fica o alicerce dessa ponte? Dentro da água. A Bíblia diz aqui, em 1 Samuel 2, versículo 8, a parte B, que porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Então, meu querido, a NASA nunca vai conseguir divulgar, mostrar como que a Terra realmente ela é, porque não existe máquina no mundo, não existe tecnologia suficientemente capaz de filmar ou de fotografar esse reino da Terra, de tão extenso que ele é. Meu querido, a Terra, ela foi sobreposta sobre as águas. Não é as águas que estão sobrepostas sobre a Terra, não. A Terra, ela foi submersa do meio das águas. E as colunas destas terras, elas estão dentro da água. Agora veja o que diz Jó, capítulo 9, versículo 6. O que sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Você está vendo aqui que os fundamentos da terra, chamado coluna, chamado alicerce, eles existem. Por que tem pastores? Por que tem líderes no sistema religioso que eles começam a divulgar este assunto, mas eles negam
eles são negacionistas da palavra de Deus. Por que que esses homens não assumem que a palavra de Deus, ela tem sempre que estar em primeiro lugar? Por que que esses homens não respeitam a palavra de Deus? Por quê? Quando eles sobem em púlpitos, quando eles sobem num tablado para divulgar a palavra que eles falam, eles não usam a Bíblia para dizer que Deus é isso, para dizer que Deus é aquilo. Eles não usam a Bíblia para arrancar dinheiro das pessoas, dizendo que é bíblico. Mas nós sabemos que é bíblico, sim, mas era no Velho Testamento e não era dinheiro, era alimentação. E só quem podia receber essas alimentações, 10% do dízimo, que era alimentação, era só os sacerdotes, sumos sacerdotes, porque era para a tribo de Levi. Então eles usam a Bíblia para pregar mentira para os outros. Então por que que eles estão usando a Bíblia para negar a existência de Deus, para negar os atributos de Deus? Então, se eles não acreditam nem naquilo que eles estão colocando à mão, que é a palavra, por que que eles usam a palavra, então, para pregar ou para ensinar, se eles são os próprios a negar a própria criação de Deus? Meus queridos, então, Jó 9,6, o que sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. A terra tem colunas, meu filho. Só que a NASA, os institutos, nunca vão conseguir filmar e nem fotografar, porque as colunas da Terra estão debaixo das águas. Meu querido, eu, Alberto, eu estou citando o que está na Bíblia. Olha o que diz Jó 38,4. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Fundar a terra, meu querido, não é pegar uma bola, jogar no espaço e deixar ela girando aí a não sei quantos 1000 quilômetros por hora, do jeito que a ciência ensina, não. Meu querido, isso aqui é mais sério do que muita gente imagina. Não existe esse negócio de uma bola giratória no espaço, não. Meu querido, você sabe por quê que a ciência nega que a Terra é um reino? Porque eles tentam tirar Deus da equação. Quando você diz que a Terra é uma bola, que ela está girando no espaço, você tira Deus da equação. Você tira a grandiosidade de Deus, você tira os atributos do nosso Criador. E não é assim que tem que ser, meu querido. Ou nós acreditamos na palavra, nós que eu estou falando, é nós da graça de Deus. Ou nós acreditamos na palavra, ou nós temos que pegar a Bíblia e jogar fora, e não usar ela para ficar pregando mentira para ninguém. Isso é uma aberração, meu querido. Então, onde estava tu quando eu fundava a terra? Deus está fazendo essa pergunta a Jó. Onde você estava quando eu fundava? Você, para fundar uma coisa, você tem que ter alicerce, você tem que ter base. Mas a Terra Globo não existe alicerce, não existe base. Porque se esse planeta está vagando no espaço, aonde ficam as colunas dela? A Terra não gira, a Terra ela é fixa. A Terra ela é fixa, ela tem coluna. Você já viu o alicerce da sua casa ficar andando? Você já viu o alicerce da sua casa ficar mudando de lugar? Você já viu o alicerce da sua casa saindo de um bairro e indo para outro, falando assim, eu estou cansado de viver nesse bairro, agora eu vou para outro bairro. E o alicerce da sua casa começa a andar e vai para outro bairro, ou vai para outro município, ou vai para outro estado. Você já viu isso? Então, se a Bíblia diz que Deus fundou a terra, os alicerces da terra, é para ser fixo, meus queridos. Nós da graça, já que nós estamos falando da graça de Deus, a grandiosidade de Deus, os atributos de Deus, está na hora da gente começar também a falar sobre o verdadeiro fundamento da terra. Os fundamentos da terra está mais do que na hora de nós começarmos a falar sobre isso. Olha o que diz aqui, meus queridos. Jó, capítulo 38, versículo 6. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina?
Sobre que estão fundadas as suas bases? Sobre o que estão fundadas as bases da Terra? A ciência diz o quê? Que a bola, ela não tem base, não tem base. Muita gente diz que a bola, ela não tem base. E é verdade. Você já viu por que uma bola corre? Porque ela não tem lugar fixo para ficar. Mas a terra não. A Bíblia diz que a terra, ela tem os seus alicerces. Ela tem as suas bases. E isso é o nosso Criador, o Deus que fez os céus e a terra. Mas muita gente pode falar, mas irmão Alberto, isso aí é negacionismo, isso aí, irmão Alberto, é teoria, né? O senhor agora está falando sobre teoria da evolução, ou teoria está falando sobre negacionismo. Isso aí que o irmão está falando não tem nada a ver com graça, tem a ver com graça sim, meus queridos. Graça também é conhecimento. Aqui não é teoria de conspiração não, aqui é Bíblia Sagrada. Tudo que eu falar aqui, você pode ver aí na sua casa, e estude na sua casa, na Bíblia, e veja se isso não é verdade. Eu não vou mudar o foco da graça de Deus não, meu querido. É porque Alberto, eu me achei no dever, já que tem muita gente começando a brigar, muita gente que eu falo, alguém que se diz da graça, está começando a brigar, correndo atrás de escrito, e daqui a pouco, se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar igualzinho o sistema religioso, que o sistema religioso, eles usam a Bíblia para pregar mentira, sabe para quê? Para conseguir arrecadar dinheiro, e eu não vou correr esse risco de querer brigar, sabe para quê? Para atrair inscrito, para atrair comentarista, não, eu não vou fazer isso. Então, meus queridos, nós precisamos observar a palavra de Deus, porque tudo que a Bíblia fala é verdadeiramente aquilo que está registrado na palavra. Então olha bem o que a Bíblia fala aqui no Salmo 75, e o versículo 3. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Você sabe quem que está dizendo isso? É Deus. Salmo 75, verso 13. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos. Dissolvidos aqui, na raiz da etimologia, dissolvido é espalhados. Dissolvido aqui não é exterminado, não é que deixou de existir. Dissolver, quando você dissolve um leite dentro de um copo de água, não quer dizer que o leite sumiu. O leite, ele foi espalhado. O leite, ele foi dissolvido. Quando você dissolve um cimento numa água, quando você dissolve a areia numa macieira, a areia está ali dissolvida, o cimento está ali dissolvido, mas ele está ali, ele não deixou de existir. Então, a raiz da palavra dissolvido é espalhado nesse quesito aqui. Aí a Bíblia diz, mas eu fortaleci as suas colunas. Agora veja o que diz Salmo 102, o versículo 25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Desde a antiguidade fundaste a terra. Meu querido, tem como fundar alguma coisa sem colocar base? Sem colocar alicerce? Você, mesmo que uma casa, ela não tem uma base de concreto, mas você precisa colocar as primeiras carreiras como base. E o que é as bases de uma casa? São justamente a separação dos cômodos. Através da base, você vai descobrir, então, quantos cômodos que vai ter a sua casa. Deus fundou a terra colocando as suas bases. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra de suas mãos. Por que Deus precisou fundar a terra? Porque a terra é alicerce, a terra é base. Então, por que existe vários continentes? Cada continente tem a sua base. Cada continente tem o teu alicerce. A terra, ela tem a sua base. A terra, ela tem o seu continente. Então, você observa que quando você faz um loteamento, qualquer loteamento novo, ali tem as divisórias. Quando você compra um lote ali, que você faz o seu muro, você está dividindo o seu quintal. Você está dividindo o seu terreno. Então, quando Deus fez as bases da terra,
que colocou sobre as águas foi para dividir os continentes. O que divide os continentes hoje? Não são os oceanos? Então, quando a Bíblia diz que Deus, ele desde a antiguidade, ele fundou a terra e também o céu são obra das suas mãos, então, meu querido, nós não estamos aqui tratando de um assunto que é antibíblico. Não. Fundamento da terra é mais bíblico do que alguém imagina. Agora, você que se diz servo de Deus, filho de Deus, que ainda acredita no que a ciência mostra, no que a ciência espalha, no que a ciência divulga e acredita do jeito que está ali, então só posso dizer uma coisa. Então você ainda não conhece o Deus que você diz que serve. Por quê? Porque se a Bíblia está dizendo que Deus fundou, ele lançou os fundamentos da terra e ela não vacilará em tempo algum. O Salmo 104, verso 5, lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Vacilar aqui, meu querido, é sair do seu lugar. Vacilar aqui é deixar o seu lugar de origem. Vacilar aqui é pender e sair andando. Vacilar aqui é ficar rodando. Meu querido, a ciência, eles divulgam essa foto, essa imagem da Terra no espaço, só para tirar Deus da equação. Vou repetir. Onde você colocaria a palavra Altíssimo do jeito que está essa imagem aí da NASA? Onde que você conseguiria colocar a palavra Altíssimo? Se a Terra é um globo vagando no espaço, aonde teria lugar para a palavra Altíssimo? A palavra Altíssimo, ela vem de alto. Alto é aquilo que está em cima. Se a Terra fosse uma bola girando no espaço, quer dizer, tanto faz para o norte, para o sul, para o leste e oeste, seria a mesma coisa. Então não haveria lugar para a palavra Altíssimo. Então veja bem, Salmo 104, verso 5. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Agora olha o que diz Provérbios 3:19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Diferente da NASA, não é? Diferente dos institutos de pesquisa, não é? Que a Bíblia fala aqui, ó, com entendimento ele preparou os céus. Você acha que Deus preparou tudo com loucura? Deus, ele não sabia o que estava fazendo? A Bíblia diz que com entendimento ele preparou os céus. Com entendimento quer dizer o quê? Com raciocínio. Com raciocínio. Foi tudo, não foi nada premeditado não, meu querido. Foi tudo planejado. Entendimento aqui quer dizer, foi tudo planejado. Foi tudo com entendimento. Entendimento aqui preparou os céus. Você acha que Deus cometeria essa loucura de botar o ser humano no espaço? Olha uma coisa interessante. Com o globo da Terra, com a imagem que a NASA apresenta, o globo da Terra, o homem, ele está onde? Ele está em cima da Terra, no vácuo. Agora, com aquilo que a Bíblia ensina sobre a Terra, sobre os céus, o homem, ele está fixado na Terra e está debaixo de uma cobertura. Porque a Bíblia diz que Deus, ele veste a terra como um vestido. Você sabe que o vestido, ele pega no pescoço e vai até no pé. Não é esse vestido que a humanidade conhece hoje, não, que vai até no meio da poupança, não, aparecendo as partes íntimas, não. Vestido, ele pega do pescoço e vai até no pé. Então, se a Bíblia diz que Deus, ele vestiu a terra como vestido, então a terra, ela está realmente vestida, ela tem um domo e vai até nos seus pés. Então, meu querido, é muito fácil entender a palavra de Deus. Olha o que diz Isaías, capítulo 24, versículo 18, a parte B. Porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. As janelas do alto. Você lembra da época do dilúvio? Que a Bíblia diz que Deus abriu as comportas do céu, as janelas do céu,
para trazer água que estava sobre o firmamento, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. Meu querido, existe água tanto acima do firmamento como embaixo, nesse abismo. E a palavra de Deus, toda vez que a Bíblia refere-se a abismo, não refere a inferno, não. Abismo, toda vez que a Bíblia fala sobre abismo, está falando sobre águas profundas, águas no profundo. Abismo é as águas turvas, abismo é as águas profundas que estão aqui abaixo de nós. Não tem nada a ver com trevas, né? Do jeito que o sistema ensina, não. Então, a Bíblia fala, porque as janelas do alto estão abertas, os fundamentos, a terra tem fundamento. Não há como negar, meu querido. Só a ciência que nega isso, mas nós, os filhos, principalmente ensinadores da graça, nós não negamos. Claro que existem muitos líderes, muitos pastores que dizem ser pastores, que estão negando a veracidade da palavra. Mas sabe para quê? Por quê? Porque eles têm que agradar também os governos. A igreja evangélica, ela está em conluio. Claro que nós não estamos aqui generalizando, porque o povo de Deus, os filhos de Deus, eles têm essa ciência de que a Bíblia é que está certa. Essa ciência que nega a existência do Criador, essa ciência que nega o verdadeiro formato desse reino da terra, a ciência que nega a divindade, que nega os atributos do nosso Criador, essa ciência sim, essa aí, ela está macumunada com o sistema religioso, e o sistema religioso estão manicumados com eles também. Então, olha o que diz a palavra de Deus aqui. Deixa eu ver aqui onde que está escrito isso aqui. Isaías 40 e 21. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Viu aqui? Você viu aqui? Porventura não sabeis? Ou porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Você está vendo aqui? Tem como negar isso aqui, meu querido? Fala a verdade. Tem como negar? Olha o que diz Isaías 48, 13. Também a minha mão fundou a terra. Deus está falando isso aqui. A minha mão fundou a terra. E a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Isso aqui, meu querido, é a grandiosidade do nosso Criador. A minha mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus a palmos. Meu querido, a ciência, ela não tem condições nem de fazer uma fotografia real da terra, enquanto o nosso Criador, ele mediu os céus a palmos. Dá para você entender a grandiosidade desse Deus? Dá para você entender a grandiosidade desse ser que nós chamamos de Criador dos céus e da terra? Eu os chamarei e aparecerão juntos. Isaías 48, 13. Então, se as pessoas não acreditarem naquilo que está na palavra, eles vão acreditar na ciência. Essa ciência que existe aí, que nega a grandiosidade de Deus, que nega o tamanho do nosso Deus. Olha Isaías 51, 13. E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir, pois onde está o furor do que te atribulava? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra. Será que é preciso? Claro que este é o primeiro vídeo da série que eu vou fazer
até terminar esse estudo aqui. Este é o primeiro, mas você vai acompanhar. Este é o primeiro. Então, este vídeo, ele tratando sobre os fundamentos da terra. Fundamentos da terra. Então, olha o que diz. Zacarias 12:1. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Vou repetir, Zacarias 12:1. Fala o Senhor, e que estende o céu, e que funda a terra. Olha, estende o céu e funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. É lindo, não é? É lindo, é maravilhoso, não é? Então, esse é o Deus que fala, o Deus que funda a terra e o Deus que estende os céus. Hebreus 1:10. Esse estudo aqui, meus queridos, é os fundamentos da terra, tá? O próximo vídeo eu vou falar sobre as águas de cima, tá bom? O último versículo dos fundamentos da terra, Hebreus 1:10. E tu, Senhor, no princípio, quer dizer, no início, no Gênesis, no Bereshit, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. No princípio, no início, no começo, Bereshit. Então, se você observar isso aqui, há como negar isso aqui? Fundou a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Você não consegue fundar nada, sem colocar suas bases, o seu alicerce. Até para você fundar uma empresa, você precisa ter um estatuto. O estatuto da empresa é as bases. Depois vem o quê? As cláusulas. Depois vem o quê? Tudo as normas que você tem antes de fundar uma empresa. Você precisa passar por vários processos. E esses processos são chamados os alicerces da sua empresa. A base da sua empresa. A família é uma base. Mas a família é a base do quê? A base da sociedade. E o que é a base? O que é o fundamento? O que são os alicerces da terra? É tudo aquilo que a Bíblia chama de coluna, que está dentro das águas. Por quê? Porque a terra ela foi tirada de dentro das águas. Automaticamente, quando existe um terremoto, que alguém diz que as placas, como é que fala o nome? Tectonianas? Eu não sei se é isso verdadeiramente, a palavra certa. Mas quem souber pode deixar aí nos seus comentários depois, tá? Eu não sei se é tectonianas, eu não sei, placas, né? Então, quando elas se racham, quando existe um terremoto, ou sei lá, um maremoto, o que é aquilo ali? Meu querido, aquilo ali é a chamada base, aquilo ali é a chamada estrutura. Agora, não quer dizer que as bases da terra estão caindo ou está rachando, não. Não, aquilo ali é fenômenos naturais que acontecem devido a alguma, vamos dizer, eu esqueci a palavra também, anomalias, né? Algumas anomalias que acontecem, mas as bases da terra, segundo a Bíblia, os fundamentos da terra, eles foram feitos dentro da água. E você observa isso quando você consegue botar o Google Earth lá e você observa as imagens de cima no Google Earth, você observa lá, ou Google Terra, né? Que Earth é terra. Então você observa lá que você vê realmente do alto alguma coisa relacionada às bases da terra. Meu querido, as bases, o alicerce da terra está dentro das águas. No próximo vídeo eu vou falar sobre as águas de cima. Tá bom, meu querido? E eu gostaria que você continuasse nos ajudando, deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal. Eu vou fazer uma série de vídeos relacionados a isso, tá bom, meus queridos? E nós, ensinadores da graça, irmãos, nos ajude. Vamos ver
vamos ver se a gente consegue um pouco diversificar os nossos estudos, falando sobre graça de Deus, mas conhecimento, graça também é conhecimento, tá bom? Continue compartilhando, continue se inscrevendo, continue deixando seu like, continue deixando seus comentários, e ative o sininho, tá bom? O sininho de notificações é muito importante, e agradeço a Deus. Olha, não vamos brigar, não vamos entrar em contradição com ninguém. Não é para isso que nós somos chamados, não. Não, nós somos chamados para divulgar verdadeiramente o evangelho da graça de Deus e também mostrar ao mundo a que nós viemos, para falar contra essa teoria que está aí tentando negar a grandiosidade do nosso Criador. Vamos mostrar ao mundo que nós em graça também entendemos que o nosso Criador fez as coisas tudo certa. Ele não fez nada pela metade e nem com defeito. Fica na paz, e a todos os irmãos. O nosso irmãozinho lá da África, que eu me esqueci o nome dele, se eu conseguir entrar em contato com ele agora, estamos começando a se entender os nossos irmãos aí, tá bom, meus queridos? Divulga o nosso canal aí também no continente africano. Se você for ver esse vídeo, tá bom, meu querido? Divulga aí. Vamos trabalhar para Deus sem copiar nada do sistema religioso. Deixa eles brigarem para lá. Deixa eles negarem a Bíblia para lá. Vamos fazer o nosso trabalho. Nós somos chamados, não é para brigar, não é para entrar em contradição com ninguém. Nós somos chamados para exaltar cada vez mais o nome do nosso Criador. Um abraço a todos os irmãos da graça e compartilhe, meus queridos. Divulgue lá, tá bom? E fique na paz, fique na graça. Amém. Um abraço do nosso irmão Alberto Lírio. Amém.